Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 6º dia de aula, Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia, sendo que hoje é a nossa primeira aula de pneumatologia. É o 2º bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. Tá bom? Meus irmãos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Há pouco, né, falamos sobre a questão de ser um mártir, falamos sobre a questão de ser uma testemunha, né? Nós somos testemunhas, e como bem o Júnior disse, né, pela historicidade, por alguém que nos disse, e nós continuamos dizendo a partir daquilo que outrora recebemos, por isso que nós estamos inseridos numa história, né? Mas deixa eu ler para vocês aqui, eu estou abrindo aqui e quero mostrar para vocês no My Bible, olha que legal, quando eu falei há pouco sobre o texto no original, eu vou abrir aqui essa tela, olha só que interessante, ó. Está aqui no My Bible, né? Essa daqui é uma cópia daquele aplicativo My Bible, né? Atos 1:8, ó. Mas recebereis poder, ó, poder, dinamis. Tá vendo? Aqui está dunamis. Mas no grego ele tem essa pronúncia meio que oui, sabe? Oui, quase como no francês, né? Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, martos. Lembra que eu falei de martírio, né? De mártire. E olha só, aí a gente abre aqui o grego de Strongs, martos, ou seja, testemunha num sentido legal, num sentido histórico e num sentido ético. O sentido histórico é o que a gente acabou de dizer há pouco, né, Beatriz? Alguém que presencia algo, por exemplo, uma contenda, como o Júnior também mencionou. E no sentido ético, aquele que, por seu exemplo, provaram a força e a genuinidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Né? Aqui é, no caso já do martírio de Estevão, né? Pode ver que aqui ele literalmente passou por isso, assim como outros apóstolos e discípulos na história, né? Então, legal, né? Pode ver que essa palavra testemunha está aqui, ó, né? Martos, né? Na My Bible eu gosto de deixar aqui na atualizada revista interlinear, que vai me trazendo sempre os textos em grego, e aí você clica, né, e abre, tá bom? Né, quem ainda não baixou, baixa My Bible, baixe todas as versões em português, os dicionários, os comentários, que como eu já mencionei para vocês, na minha opinião, My Bible, ela é uma biblioteca digital. E eu, particularmente, me delicio nesse aplicativo, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa aula, então, vimos há pouco, né, o slide sobre o capítulo de número 30, a obra do Espírito Santo. Já já vamos ler o resumo e vamos ir para o livro, mas eu quero passar rapidamente aqui para vocês o slide também que fala sobre o Espírito Santo, que está na parte 5 do livro e também na parte 6 do livro, que são aqueles capítulos que eu mencionei para vocês, tá bom? Olha só, mostrar rapidamente aqui para vocês, só dando uma pincelada para vocês verem o que nós estaremos estudando, tá? Olha aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui são todos os slides da parte 5 do Gruden, e quando a gente olha aqui, tem vários slides, ou pelo menos 11 slides, que é do 45 em diante, olha aqui, sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo, tá vendo? Então a gente vai trabalhar sobre essa questão, tá? Então são pelo menos 11 slides aqui sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Estou passando rapidamente para vocês. A gente não vai trabalhar hoje, né? Isso será pauta da nossa aula, tá bom? Aí acaba aqui, ó, Perseverança dos Santos, tá? Então, joia. E aí temos aqui também o outro slide que está na parte de número 6. A mesma coisa. Temos ali por volta de 7 slides que a gente vai estar trabalhando, né? Também sobre eles, que é a parte 6, quando fala sobre os dons do Espírito Santo, que é do 49, aqui, deixa eu mostrar para vocês, do 49 ao 55.
Esse é o material, né, do livro do Gruden. Quando a gente compra o livro, já vem com todos esses materiais, né, que são muito bons para a gente poder ter um reforço, para a gente poder aprender mais. 49 ao 56, os dons do Espírito Santo, parte 1 e parte 2, tá bom? Então, a gente vai trabalhar, né? Não hoje, mas depois, tá bom? Estou passando rapidamente aqui só para vocês verem o que a gente vai trabalhar. Maravilha, né, meus irmãos? Então, vamos agora para o resumo da página 26 do resumo do Gruden, tá? Vamos lá. Resumo do Gruden, página 26. Vamos agora trabalhar um pouco. Página 26, a parte 4 do resumo. Vamos ler rapidamente, depois a gente vai voltar para o livro e fazer um debate mais assertivo, tá, meus irmãos? Vamos seguir esse caminho, tá? Outra coisa aqui que eu tenho passado para vocês no grupo de WhatsApp, vocês viram que todo final da aula, no dia seguinte, antes de subirmos as aulas, né, para o podcast, Spotify e para as plataformas do YouTube, eu mando para vocês o quê? Eu mando também para vocês o resumo dessa aula, né? Vocês já chegaram a ler os resumos das aulas? Não? Meus irmãos, leiam os resumos da aula, tá? Leiam, por favor, por favor. Deixa eu ensinar aqui algo rapidamente, ó. Quando você tem uma aula e no dia que você teve a aula, você estuda a aula, guarda isso. Isso daqui é uma informação didática valiosíssima. Eu vou trabalhar melhor esses assuntos em Educação Religiosa 1, quando vocês chegarem lá. Educação Religiosa 1, eu vou trabalhar sobre a didática, sobre o ensino. E estamos aqui aprendendo para ensinar. Quando nós temos uma aula como a aula de hoje, eu sei que se torna um pouco mais difícil. Depois da aula nossa, acaba ali, né, depois das 10h30, nossa aula acaba sempre, raramente antes disso, geralmente a gente até estende depois. Então, o que acontece? A gente não vai ter aquela disposição, por causa do cansaço, de estudar. Mas se você conseguisse gastar ali meia hora reprisando a aula, todas essas informações, aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada. Quando você pratica isso, você teve uma aula e você estuda a aula, essas informações, elas vão para onde? Elas vão para a memória permanente. Chegamos ao ponto de, durante a noite, e aí onde entra uma noite de sono reparadora, essas informações que estão na memória rápida, que é na parte frontal da testa, ela vai para a parte interior do cérebro, né? A gente tem o lóbulo frontal, que são as decisões rápidas. Então, a gente está aprendendo aqui, está absorvendo a grande maioria das informações de forma rápida. Mas no momento que nós estudamos o que aprendemos, nós jogamos nosso cérebro, ele tem várias divisões. E a memória permanente é essa que fica sem ser no lóbulo frontal. E o que acontece? Quando você tem a aula dada e estuda, essas informações elas começam a entrar nessa parte de memória permanente. No momento em que você teve a aula, estudou a aula, absorveu e dorme uma noite reparadora, durante o sono, todas essas informações vão sendo trabalhadas. Por isso que muitas vezes a gente sonha com a aula. A gente sonha com aquilo que a gente gosta. É o nosso cérebro trabalhando. E aquilo que virou, que foi introjetado e que foi acomodado, você nunca mais esquece. Isso é, de fato, não só estudar, mas aprender. Porque, como brasileiros, a gente aprendeu muitas coisas decorando, e a decoração fica na memória rápida. Depois você se esquece. Você fala, puxa vida, eu decorei. A decoração é memória curta, para aquele instante, para aquele momento de perigo. A gente não está fazendo estudo aqui por um passeio de verão, né? A gente está fazendo por uma vida. Entenderam? Então, estatisticamente, depois de uma aula aprendida, você estudar, por isso que o melhor horário para se estudar é de manhã, porque você tem a parte da tarde ou da noite para reprisar o que você aprendeu. Eu sei que esse é o mundo ideal. Então, estatisticamente, quando você faz isso no dia,
tem uma porcentagem absurda, é como se 80% do seu aprendizado ficasse na memória permanente, ou seja, você vai fazer a prova facinho, porque você vai lembrar de tudo. Se você deixa para o dia seguinte, aí já cai estatisticamente essa porcentagem. 50% você decora. Aí, a partir do terceiro dia, 30%. Aí, quarto, quinto dia em diante, é como se fosse 20%. Fica na memória permanente. Entendeu? Então, todas as vezes, depois de uma aula, quando eu publicar no grupo de WhatsApp o resumo, apreciem o resumo, porque está sendo gravado aqui pelo Gemini, a nossa aula, e a síntese que eles fazem é fantástica. Eu falo, pelo amor de Deus, eu brinco, né? Eu chamo que a inteligência artificial é o Ivo e a Ana. Eu falo que é o Ivo e a Ana, né? Inteligência artificial. Esse Ivo e essa Ana são fantásticos. Eles fazem uma síntese da aula magnífica, né? Então, aí vocês, ao lerem a aula, vocês vão lembrar, inclusive, o que vocês dizem. Tá bom? Fica aí a dica, façam isso e vocês vão ver. Vocês vão fazer a prova facinho. Facinho. Tá bom? E por isso que a gente grava, meus irmãos. Vocês entendem que os recursos visuais, auditivos, percebam, repetição, ouvindo. Eu, por exemplo, meus irmãos, a minha vida toda eu ouvi palestras, assisti vídeos, áudios, e eu amo ouvir mais do que ver. Eu amo ouvir muito mais, eu aprendo demais por ouvir. Aprendo muito em ver, aprendo muito em ler, porque no processo de leitura eu visualizo, eu ouço na mente, e por isso que eu até gosto de ler alto, entendeu? Porque eu me ouço, tá bom? Beleza, meus irmãos? Uma dica aqui, só para acomodar o conhecimento. Então vamos lá para o resumo, rapidinho, agora para a gente trabalhar, porque temos bastante assunto das doutrinas do Espírito Santo. Agora, antes de entrarmos aqui na aula, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, meus irmãos. Do Velho Testamento, qual é o personagem ou os personagens que vocês mais amam, que vocês mais admiram? Eu sei que cada um de nós temos alguns, né? Por exemplo, meu filho Lucas, ele ama assim, e ele fala, pai, eu queria ser que nem José do Egito. Para mim, Abraão é grande demais. Ele viu Deus, ele caminhou com Deus, ele falou com Deus. Mas para mim, José do Egito é demais, pai. Meu filho Lucas, né? Ele fala, se eu pudesse ser um pedaço de José, pai. E aí eu falo, filho, para mim, eu amo demais José. Eu tenho alguns personagens do Velho Testamento que eu sou, assim, fascinado, né? Claro, Abraão, José, Daniel, né? Tem alguns... E para os meus irmãos, diga rapidamente, do Velho Testamento, quem é para você o grande personagem que te desafia? Eu amo demais Elias, Eliseu, pelo amor de Deus. A escola dos profetas me apaixona, né? Davi, pelo amor de Deus, que falar de Davi, de Samuel, assim, são vários personagens, mas destacam-se alguns para mim, assim. Bom, vocês podem ver, quem me acompanha nas minhas mensagens, notam que tem hora que parece que eu só sei falar sobre alguns personagens, né? Mas diga aí, rapidamente, cada um de vocês, quem no Velho Testamento chama demais a atenção, que tinha uma liderança muito grande para vocês no Velho Testamento? O meu Moisés, pastor. Joia. O meu, Davi e Moisés. Olha aí, joia, Davi e Moisés. Vamos lá, irmã Miriam, Beatriz, irmão Júnior. Abraão, eu gosto de Abraão. Não é uma grande liderança. E Ana. Desculpa, irmã Miriam. Fala de novo, irmã Miriam. Abraão, Uhum. Moisés e Ana. Eu acho muito linda a história de Ana. Joia. Legal. Maravilha. Fala, Bia, agora. Você, filha? Eu gosto da Noemi, eu gosto do Neemias também, eu acho muito bonita a história dele. Glória a Deus. Faltou o Tomé e o Júnior. A linha do Júnior acho que caiu, né? Eu gosto da história a maioria deles, né? Mas eu acho que é de Daniel e José. Daniel e José. José. Nossa, como me apaixono esses dois homens também. Eu sou, assim, apaixonado por eles no que se diz respeito à postura deles, né? Dois servos de Deus que serviram a duas gerações ímpias, mas a luz de Deus aflorou, né?
E eles foram profetas em terra estranha. Deus seja louvado, né? Então, joia, joia. Bom, Júnior, não sei, Júnior está aí, Fiote? Não estou vendo ele aqui. Deve ter caído a linha dele, né? Bom, não tem problema. E do Novo Testamento, irmãos, quem é o grande líder que te admira? Agora do Novo Testamento, deixa eu falar primeiro de mim, né? Assim, eu sou apaixonado por João Batista. João Batista, para mim, como se dizem, né? É o cara, com todo respeito. Por quê? Porque, para mim, ele prepara o caminho, sabe? Ele não fez milagre, mas ele tinha uma palavra poderosa, atraiu vidas, corações. E como dissemos há pouco, antes de iniciar aqui a nossa gravação, Deus separou ele para o martírio. E ele estava pronto para aquilo. Né? E com a sua cabeça na bandeja de prata, mesmo mudo e emudecido pela violência de um homem e de uma mulher ímpios, ele ainda continuava pregando, né? Alguém já disse, eu ouvi isso de um pastor pentecostal, não me lembro qual era o nome dele, mas João Batista, na bandeja de prata, continuava pregando seus opositores, porque estava diante deles alguém que estava disposto a morrer pelo seu Cristo. Fantástico, né? Então, para mim, no Novo Testamento, João Batista, assim, destaca. Para mim, assim. E aí vem os apóstolos. Os apóstolos, Pedro e João, para mim, né? E depois Paulo. Mas Paulo é grande demais. Paulo, assim, quando eu olho Paulo está anos-luz. Então, eu gosto de ficar do lado de Pedro e de João, sabe? Eu me sinto mais próximo, assim, da realidade. Mais ainda de Pedro, né? Então, é isso. E para vocês, quem são os grandes líderes do Novo Testamento? Para mim, é Paulo. Joia. Para mim também, Paulo e Timóteo. Apolo também. Olha aí, legal. Mas Paulo é muito engraçado a forma que ele se converteu. Ele achava que era tanta coisa, de repente ele fala, eu não era nada daquilo. A gente chega a rir lendo as coisas dele. Uma hora ele fala que ele é grego, daqui a pouco ele vira e fala que ele é romano, uma expertise assim que você fala, meu Deus. Ele tinha uma habilidade, né, Beatriz? Assim, ele foi muito usado por Deus, né? Muito, muito. Não que ele dissimulava ou mentia, mas ele sabia como persuadir sem quebrar a ética, né? Isso é fantástico. Então, e aí, Tomé? Acho que é consenso, né, Paulo? A história dele é mais chamativa, né, assim, dos apóstolos. Joia. Mas se for pela, assim, o que a gente admira, né, mas se a gente for levar em comparação ao que a gente se inspira, assim, aí muda de figura, né? Talvez já iria pro lado de Pedro, que é mais falho. Né? E você, meu irmão Diego, irmã Miriam? Pastor, eu não tenho como não concordar com os irmãos, né? Mas assim, no Novo Testamento tem dois personagens assim que me chamam muita atenção, que é José e o Simeão. Que José, é o que... pai de Jesus? José, pai de Jesus, porque por conta de toda a história, né? Tipo, ele não é um personagem que tem tanta visibilidade, porque você vê que nos evangelhos ele só mostra a história no começo, só que ele foi obediente em todas as instruções que o Espírito Santo passou para ele. E Simeão também. Simeão era um sacerdote que esperava somente ver a salvação. E aí, quando ele vê, ele faz aquela declaração que ele faz no livro de Lucas lá. Então, esses dois caras, para mim, no Novo Testamento, são diferenciados. São fora da curva. Joia. Irmã Miriam? É João Batista e Jesus, né? Como sempre, ele está em todas aí, né? E Paulo, e Pedro, Tiago e João. Todos eles. Eu não mencionei Jesus de propósito, né, irmãos? Porque né, Jesus é incomparável, Messias, né? Agora, irmãos,
eu queria gastar esse minuto, eu fiz essa pergunta para vocês, que agora eu queria pensar por um instante aqui com vocês. Porque quando a gente fala, né, sobre a liderança, como ontem o Tomé pregou uma linda mensagem sobre a armadura de Deus, e até mesmo o Tomé, quando conjecturou ali, dizendo que Paulo ele deve ter pensado nisso, ele deve ter avaliado, ou seja, de fato, Paulo ele era uma mente, uma pessoa que pensava. E a gente vai ouvir isso o tempo todo, né? Porque Paulo deve ter dito isso, Paulo deve ter pensado aquilo, Isaías deve ter pensado nisso, ou seja, não está errado essas afirmações. Não estão erradas. Mas quando a gente pensa, né, sobre a igreja, eu queria reformular uma pergunta aqui com vocês. Quem é o grande líder da igreja? Quem é o grande líder da igreja? Porque é consenso, e eu fiz essa pergunta para vocês do Velho Testamento e do Novo Testamento, para realmente despertar vocês esses grandes personagens. Mas, de fato, quem é o grande líder da igreja? Tirando Jesus. Pode falar, Beatriz. Quem é o Deus, grande Espírito líder da igreja? Hã? Deus e o Espírito Santo? Jesus? Quando a gente fala, meus irmãos, vamos lembrar os grandes líderes do passado. A gente lembra de Wesley, Spurgeon, de George Whitefield, de Calvino, Billy Graham. Nós lembramos dos pré-reformadores, John Knox, Savonarola. Nós lembramos de tantas pessoas, né, na patrística, Era de Ouro, né, na Era dos Mártires. Lembramos da igreja primitiva, de Estevão, primeiro mártir, dos apóstolos. Lembramos de cada um deles, mas eu queria fazer um tributo aqui de gratidão, que ao ler o livro do Hobbes, e ao ler aqui esse livro sobre o capítulo que fala sobre o Espírito Santo, eu aprendi uma coisa tão linda com Hobbes que mudou a minha visão. Mudou mesmo, meus irmãos. Ele fala que o Espírito Santo é o grande líder da igreja primitiva. E quando a gente pensa nisso, muda tudo, né? Porque, de fato, Pedro foi um grande vaso, Paulo, os pais da igreja foram grandes vasos. Na história do cristianismo, nesses 2000 anos, tivemos grandes personalidades. Atualmente, temos grandes expoentes. Mas, vamos lá. Quem é que está trabalhando o tempo todo em nós, nos fazendo contemplar Cristo e a obra de redenção dele, e as doutrinas da obra de redenção? Quem é esse líder invisível que não fala de si, mas fala do Cristo, e que nos aponta as Escrituras? E por que eu digo invisível? Porque eu estou falando a vocês. Eu estou ensinando hoje aqui a vocês, juntamente com essas outras obras e com esses outros mestres, aprendendo um pouco deles. Mas percebam, quem foi que instruiu cada um desses irmãos? Teólogos, pais da igreja, apóstolos. Quem foi que segurou pela mão? Quem foi que impulsionou? Quem foi que consolou? E quem foi que até os preparou para o martírio? Porque, como eu disse no meu intervalo, na minha opinião, o martírio não é uma sentença de que Deus está castigando alguém. Não, pelo contrário. São servos de Deus eleitos a dedo por Deus, aonde o próprio Deus, na sua presciência e na sua eternidade, diria algo mais ou menos assim: eu vou estar separando aquele irmão, aquele filho, aquela filha, e vou estar derramando o meu espírito sobre eles, e eles desfrutarão de um poder tão maravilhoso sobre eles, que eles estarão dispostos a sofrer pelo meu nome e até mesmo morrer, mas jamais vão abandonar a minha fé. Logo, ser um mártir é ser um eleito especial para o Senhor por um propósito maravilhoso. Por isso que eu não vejo como castigo, eu vejo como uma eleição, como uma separação. Eu sei que é a coisa mais difícil, porque só quando sofremos por pregar o evangelho e as pessoas já nos ultrajam, já nos caluniam, difamam, é horroroso. Imagina sofrer, apanhar, ou quem sabe
ser moído, como muitos foram, tanto na igreja quanto entre os profetas. Mas eu afirmo que esses irmãos foram separados a dedos pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quem foi que os capacitou e os ungiu para tal? O Espírito Santo. Então, a Beatriz diz de uma forma maravilhosa, o maior líder da igreja, de fato, é o Espírito Santo. Podem ver que a gente poderia definir assim, que o Pai ele é exaltado na revelação no Velho Testamento. O Filho e o Pai são exaltadíssimos no Novo Testamento, na biografia de Jesus. Pode ver que Jesus é o próprio Filho que começa a ser exaltado, mas ele glorifica o Pai. E aí, depois que ele cumpre toda a obra de redenção, e ressuscita ao terceiro dia, e depois se apresenta à sua igreja, e depois, o 40º dia, é elevado aos céus, logo depois vem quem? Vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora é o grande líder da igreja que vai capacitar essa igreja a compreender a obra do Filho e a obra do Pai, a vontade do Pai, e é o Espírito Santo que é o líder que conduz essa igreja de forma invisível e discreta. Porque quem são os protagonistas da história? São os apóstolos. São os servos de Deus. Mas quem é a força e quem é a pessoa que os unge, que dá dons, que os separa, que os protege e até os elege para o martírio? É o Espírito Santo. E ao longo de 2000 anos, a igreja só se manteve de pé. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Essa palavra continua sendo viva e eficaz sobre nós, por quê? Por causa do Espírito Santo. Se a igreja de Jesus é uma igreja vencedora, ela só é pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo. Por isso que a gente pode dizer em alto e bom som que a igreja de Jesus sempre triunfará na terra, porque o Espírito Santo é o maior líder. E quando a gente tem essa clareza, meus irmãos, que a gente está a serviço dele, para a glória dele, e que a obra dele é glorificar a Jesus e os feitos de Jesus, eu diria a gente está sendo conduzido por ele. Hoje, ao preparar essa aula, eu confesso para vocês que fiquei tão emocionado ao lembrar disso, porque se estamos aqui ensinando, é porque um dia ele nos separou para isso. É pela misericórdia dele, é pela graça dele. Se a gente ainda é usado na igreja a levar uma alma a Cristo, é por obra dele, não é obra e nem virtude nossa. Se a gente batiza alguém, se treinamos alguém, se preparamos alguém para o ministério, se somos usados ali para impor as mãos e ordenar alguém ao ministério, e se prevalecemos na graça e na santidade, é pela virtude do Espírito Santo de Deus. E tolos nos tornamos quando achamos que fazemos a obra de Deus no nosso próprio esforço, nas nossas próprias virtudes. Então, que o maior líder do Novo Testamento seja o seu líder e o meu líder para sempre. Porque não crer nele e não depender dele seria a maior tolice nossa. Mas ao crer nele, ao depender dele, ao aguardar por ele, é por isso que a gente aprende a viver debaixo da dependência dele. E quando a gente entende isso, meus irmãos, a gente vai fazer o ministério segundo a vontade dele. A gente vai fazer a obra segundo o querer dele, não segundo o mundo ou segundo os homens. Porque a igreja é de Jesus. E trabalhamos para o maior líder de todos, que é o Espírito Santo de Deus. Que ele nos ajude também nesse ensino a respeito dele. Tá bom, meus irmãos? Jamais se esqueçam, o maior líder da igreja é o Espírito Santo. Estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, ou como é chamado por Paulo, na plenitude dos gentios. Ou como popularmente conhecemos, nós estamos na era da graça de Deus, ou seja, da manifestação do Espírito Santo entre nós e em nós. Porque é pelo poder do Espírito Santo que agora o Pai, o Filho e o próprio Espírito Santo mora dentro de nós. Amém? Que você jamais se esqueça disso. Tá bom? Amém? Então vamos lá para o resumo. Vamos lá para o resumo. Depois apreciem o capítulo do Hobbes, que é o capítulo do número 5, em que ele fala algo sobre isso e que ele ensina essas verdades. E quando eu li essa frase, aqui no livro do Hobbes, se não me falha a memória, no próprio capítulo 5, eu louvei a Deus e falei, Senhor, obrigado. Não porque eu tinha esquecido, sabe, irmãos, dessa verdade,
Não é isso. Mas tem vezes que a gente acaba tendo tantas referências, né? Ah, eu quero me tornar que nem fulano, que nem Beltrano, eu quero ser um vaso que nem foi Paulo, nem foi Pedro. E a gente acaba olhando para as pessoas, mas a gente se esquece. Na realidade, nós só nos tornaremos o máximo do nosso potencial quando a gente se render ao Espírito Santo, que nem ele se rendera. Então, não é ser como Paulo, Pedro, João, mas ser o melhor de nós mesmos à disposição de quem? Espírito Santo. E quando eu aprendi isso aqui com meu irmão Robes, eu fiquei tão feliz e tão grato, porque mudou uma chave dentro de mim. Porque eu tenho que ensinar a vocês segundo as vontades do Espírito Santo. Eu tenho que pastorear a igreja segundo a lei de Deus e o Espírito Santo. Porque ele é o meu líder supremo. Logo, se eu faço a obra dele, ele cuidará de mim. E guardem também isso, meus irmãos. Cuidem de Deus e cuidem da obra de Deus, que Deus cuidará de nós. Sejam ousados em Deus. Não tenham medo. Deus vai cuidar de vocês. Não tenham medo. Se entreguem. Porque vocês não estão fazendo para uma pessoa. Trabalhamos para pessoas. Olha aqui, eu estou dando aula para pessoa, não estou dando aula para anjo. Nem anjo. Não é? Mas eu estou a serviço do Espírito Santo. Não é verdade? Por isso que eu tenho que fazer o meu melhor. Estou trabalhando para Jesus. Quando eu prego na igreja, aqueles irmãos que se galfinham, porque, sabe, irmãos, vai ter isso mesmo. Irmãos que se guerreiam, se mordem, é assim. Eu estou trabalhando para o Espírito Santo. Eu tenho que acreditar que o mesmo Espírito Santo que me separou até aqui vai mudar aqueles irmãos. Porque senão a igreja fica muito pesada, né? E os irmãos que se galfinham, fica muito difícil. E o fofoqueiro, então, pelo amor de Deus, a gente não vai ter paciência com ele. Não é verdade? Aí, né, irmã? Porque o fofoqueiro se ensina, e tem uma língua que envenena a si próprio e os outros, não é? Mas é assim mesmo. Você tem que entregar nas mãos de Deus, porque ele vai aprender na caminhada. Nós não somos o Espírito Santo. Nós somos canais dele. E assim como ele trabalhou em nós, vai trabalhar naqueles. Amém? Tá bom, meus irmãos? Então vamos aqui para o resumo? Gostaram dessa explanação, meus irmãos? E eu digo assim, com muita humildade, eu aprendi isso com o Robes. Foi a partir de uma frase do livro do nosso irmão Robes, que os fundamentos da nossa fé sobre o Espírito Santo, que isso mudou uma chave dentro de mim. E como é bom depender do Espírito Santo, sabe, irmãos? Me permitam ser um pouco mais prolixo. Tem vezes que a gente está no ministério e estamos passando tantos momentos difíceis que a gente humanamente pensa, eu vou jogar a toalha. Mas aí quando nós lembramos que nós estamos a serviço de Deus, Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ajudar, a gente tem coragem de jogar a toalha. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a passar. Ele vai reverter a história. Ele vai redesenhar as coisas. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Nós não temos uma igreja, servimos a uma igreja. E nós não estamos ali na força do nosso braço. Nós estamos ali na direção do Espírito Santo. Por isso que é nessa hora que a gente se esconde debaixo das mãos poderosas de Deus e segue a orientação dele segundo a palavra e ele faz o milagre. E aí nós o glorificamos. Se a gente joga a toalha, a gente não desfruta do poder sobrenatural. Mas no momento que a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus e a gente busca ele de todo o coração, ele nos exalta. E aquele quadro não nos destrói, pelo contrário, nos aperfeiçoa. Amém? Então recebam essa palavra, tá? Então vamos lá, resumo. Compartilhar com vocês o resumo da parte 4, que fala sobre o Espírito Santo. Pode ver, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Então vamos lá. As doutrinas do Espírito Santo. Ó. As obras do Espírito Santo, página 26. Vamos lá para página 26. Leia para nós, irmã Elisângela, por gentileza, aqui. Obra do Espírito Santo. Por favor, vamos fazer uma leitura rápida para a gente voltar para o livro-texto depois de debater cada um desses assuntos com mais profundidade. A obra do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, discutimos de forma razoavelmente minuciosa a pessoa e a obra de Deus Pai.
e, mais recentemente, a pessoa e a obra de Deus Filho, Jesus Cristo. Examinamos também as provas bíblicas da divindade e da personalidade distinta do Espírito Santo, associada à doutrina da Trindade. Penso ser oportuno agora, neste capítulo, focalizar a obra distintiva do Espírito Santo entre as diferentes atividades dos membros da Trindade, quais são apresentadas especialmente como obras de Deus Espírito Santo? Ou seja, ele está dando aqui uma síntese, já explicando um pouco sobre o que foi passado. Ou seja, nos capítulos anteriores, ele já falou um pouco sobre a pessoa de Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo. Foi falado também sobre a Trindade. Eu sei que muitos dos irmãos que estão fazendo esse módulo agora pela primeira vez não viram ainda, mas repito aquilo que eu disse no módulo anterior. Vocês estarão aprendendo e não é o fato de estarem aprendendo fora de ordem que deixará de ser aprendizado. Seria melhor ter aprendido, de fato, nesse segundo, essa metodologia. Mas agora, os nossos olhos estarão focados na pessoa do Espírito Santo, para a gente entender melhor o que ele faz e qual é o ofício dele. Guardem isso, irmãos. Assim como os dons ministeriais, ou seja, aquilo que Efésios fala que são os 5 dons que cuidam de uma igreja, que é o apostolado, que é o profeta, que é o evangelista, que é o pastor e o mestre. Pode ver que nós fomos fundamentados em todas as doutrinas dos apóstolos e dos profetas. A nossa fé está baseada na doutrina apostólica, mas também nos escritos dos profetas, do Novo Testamento e do Velho Testamento. Logo, quem são os dons que lideram uma igreja local? Apostolado, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós sabemos que o dom apostólico é um dom para muitos que não existem mais, para outros que continuam a existir. A gente vai trabalhar isso melhor já quando falarmos dos dons, mas eu particularmente acredito que o dom apostólico, na semelhança dos 12, foi para o Novo Testamento, e que Deus também separa Paulo, Deus separa Silas, Deus separa Barnabé, Deus separa Timóteo e alguns outros também, praticamente com o dom apostólico. Podem ver que Paulo escreve as cartas junto com Barnabé e junto com Silas, ou Silvano. Eu entendo que não eram apenas os 12 apóstolos. Haviam outros apóstolos na igreja primitiva. Mas que esses dons apostólicos que se recebem em revelação, eles findaram-se no Novo Testamento. Na história da igreja, nós já não vemos mais a figura do dom apostólico, mas surge o dom de bispo. Mas eu não quero entrar agora na discussão, vou deixar isso para depois. Mas o dom apostólico, ou seja, grandes pessoas e personalidades na história da igreja, nascem esporadicamente, alguns. E podem ver que esses alguns, eles são ainda humildes, eles não se auto-intitulam. É a igreja que os valoriza. E eu, particularmente, gosto disso. Eu admiro pastores que se tornaram, eu diria, lendas, mas eles não são vaidosos. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. De que denominação era Billy Graham? Você sabe me dizer? O grande evangelista do século passado? Quem já acompanhou aqui algumas coisas de Billy Graham? O que vocês têm para me dizer assim, em uma palavra? Uma frase. Pastor, eu não entendi a pergunta. Pode falar novamente? Billy Graham, pastor, reverendo Billy Graham. Já ouviu falar dele, né? Sim. O que você tem para me dizer de Billy Graham? Ele era um grande homem de Deus? Sim, com certeza. E que denominação ele era? Batista? É Batista? pentecostal, né, pastor? Pentecostal. É pentecostal ou é batista? A irmã Miriam diz batista. Eu acho que é pentecostal, porque ele fazia uns negócios lá. Só pode ser o pentecostal, né, Diego? Principalmente a coisa do terno, pastor. Ah, não. Terno não é ele, não. É Benny Hinn esse daí. Mas Billy Graham, estou falando do Billy Graham. O grande evangelista. O grande evangelista. Pentecostal. Tomé, o que você tem para me dizer de Billy Graham, Tomé?
Pastor Billy Graham, eu diria que ele é um evangelista sem denominação, porque mais pregava fora do que se ele tivesse uma igreja na própria igreja, né? Ele rodava o mundo pregando, mais ao estilo dos apóstolos mesmo. Nós poderíamos dizer que Billy Graham era um apóstolo? Praticamente. Sim ou não? 1000 vezes mais do que os atuais. Pelo amor de Deus, exatamente. Os atuais, eles, desculpem, Mesmo porque ele não se intitulava apóstolo, exato, ele fazia o que os apóstolos faziam. Né? Irmãos, eu não vou eu vou deixar para fazer o debate do dom apostólico contemporâneo nos dons, tá? Mas assim, me entendam, tá? Esses apóstolos que se auto-intitulam não tem nada de apóstolos, tá bom? Tá bom? Billy Graham, por exemplo, irmãos, é um pastor, um dos pastores mais consagrados que o século passado teve. Uma pessoa realmente especial. Durante todos os meus dias de seminário, eu ouvia muito sobre ele, eu lia sobre ele, etc. Eu nunca soube qual era a denominação dele. Por quê? Porque não destacava isso, não era importante para mim. Aí um dia eu fui atrás e falei, mas peraí, qual que é a denominação do Billy Graham? Eu descobri que ele era batista. Ele era batista, mas percebam, ele não defendia a placa. Como Tomé disse, ele era um evangelista. Ele fazia uma obra de evangelização. E distribuíam essas vidas que se convertiam nas igrejas, pelas quais apoiavam o trabalho dele. Ou seja, era um ministro do reino. Então, eu falei tudo isso para chegar nos dons, né? Os dons ministeriais. A igreja ela é liderada por pastores, por profetas, por evangelistas, por pastores e mestres. E o dom apostólico, na minha opinião, é uma coisa muito peculiar, tá? Eu vou entrar com melhores definições quando a gente for falar sobre os dons. Mas por que eu estou falando sobre isso? Percebam, o dom espiritual te dá ofícios, te dá uma característica, principalmente para aqueles que recebem o dom ministerial. Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo ele tem ofícios específicos. O Deus Pai tem ofícios específicos. Jesus tem um ofício específico. Cada pessoa da Trindade são Deus. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. No entanto, cada uma exercem uma função. Olha só que interessante. Interessante isso, não? Então, é legal quando a gente pensa nisso, porque a gente começa a enxergar algo que nós não entendíamos. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, a leitura. Pode ler para nós, irmã Beatriz. O Espírito Santo dá poder. Aqui é só uma síntese, tá, meus irmãos? Dos slides que nós vimos há pouco, tá? Opa. Deixa eu só mudar por aqui, que aqui é mais fácil. Pode ler, Beatriz. Ele dá vida. No domínio da natureza, é papel do Espírito Santo dar vida a todas as criaturas animadas na terra, no céu ou no mar, como está escrito. Envias o teu Espírito, eles são criados, em Salmo 104:30. E no sentido inverso, se Deus, para si recolhesse o seu Espírito e o seu corpo, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Em João 34, versículo 14 e 15. Vemos aqui o papel do Espírito Santo, dando e sustentando a vida humana e animal. Continua? Tá até agora, só um segundo. O Espírito Santo, ele nos concede vida. Os irmãos, abram o livro-texto na página 530, que fala sobre a obra do Espírito Santo. Por gentileza, né? Abram o livro-texto de vocês na página 530. Como eu mencionei há pouco, meus irmãos, olha só. No Antigo Testamento, poderíamos dizer que foi o ministério do Pai. Eu fiz essa nota no meu livro. O Novo Testamento, em especial, o nascimento, vida, obra, morte, ressurreição e ascensão, chamo de ministério do Filho, ou ministério do Messias e Cristo. E gosto de chamar de ministério do Espírito Santo
o que conhecemos como a Era da Graça ou Era dos Gentios, sendo aquele período pelo qual, lá em Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então, eu gosto de dividir os ofícios de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo dessa forma. Por quê, meus irmãos? Olha só, voltando um pouquinho aqui ao texto que lemos há pouco, né? Aqui. Voltando um pouquinho a esse texto aqui. A obra do Espírito Santo. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? Vou usar agora aqui o livro de Atos para ilustrar um pouco isso. Eu não sei se você sabe, vocês vão aprender, aqueles que ainda não sabem vão aprender na matéria de introdução. A maioria dos livros bíblicos, quando foram escritos, eles não tinham um título. Por exemplo, Gênesis. Para nós, o primeiro livro de Moisés é chamado de Gênesis. Por quê? Porque eles pegam a primeira palavra, no caso, né, do hebraico, e ali eles intitulam o livro. Mas quando Deus deu o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, que é o nosso livro de Gênesis, para Moisés, não tinha lá o cabeçalho, livro de Gênesis. Está entendendo? Era só, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Essa palavra no princípio, de fato, no hebraico é Bereshit. E Bereshit significa no princípio, criação. Então, Gênesis é no princípio de todas as coisas. Seria uma transliteração a palavra Gênesis. Então, o que acontece? Quando nós temos na nossa Bíblia o livro de Atos, como nós chamamos? Atos dos Apóstolos, né? Mas alguém já disse que eu me lembro que o meu professor Luiz Henrique, no seminário, ao nos ensinar na aula de bibliologia, ele falou algo fantástico. Ele falou assim, o melhor título não seria Atos dos Apóstolos. O melhor título seria Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque não foi isso que aconteceu? Foi isso. Os apóstolos só se tornaram aqueles leões que rugem. Guardem essa frase. Os apóstolos só se tornaram ovelhas que rugem, ou melhor, ovelhas que rugem. Todos nós somos ovelhas. Nós temos um supremo pastor. Não é assim? Eu sou pastor Raimundo, pelo ofício de conduzir um rebanho provisoriamente, porque a Igreja Batista Missionária vai ficar para a posteridade, e eu quero só deixar um legado. Porque eu não serei pastor para sempre ali, até porque vou morrer. Eu espero parar aos meus 90 anos, mas até lá eu quero continuar trabalhando, mas a igreja fica, não é? Se Deus me permitir. Por quê? Porque sou uma ovelha. Ele é o supremo pastor. Mas os dons que Deus nos dá, principalmente o dom pastoral, é uma ovelha que de repente tem face de ovelha, que agora ela recebe um rosto de homem. Ou quem sabe do filho do homem, ou quem sabe de leão. Pode ver que o pastor, ele é a ovelhinha que ruge. Não é assim? A gente ruge um pouquinho, lembrando, né, um pouco o leão. Não porque sejamos alguma coisa, mas porque o leão da tribo de Judá nos inspira e nos concede graça. Então a gente destaca, dentro das ovelhinhas, o pastor é uma ovelha que agora recebe um semblante ou de homem ou um semblante de leão, e fala com autoridade às demais ovelhas. Fala do quê? Fala do Cristo e da obra de Deus, não é assim? E conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, que aqui está os pastos verdejantes e água tranquila, que é a palavra de Deus e a presença de Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o livro de Atos, na realidade, aqueles apóstolos que estavam ali com medo, trancafiados, pode ver que Jesus vai até eles, não é assim? Depois que eles recebem o Espírito Santo, eles se tornam o quê? Leões que rugem. E Pedro, o grande leão entre todos. E ali naquela mensagem de Pentecoste ganha 3.000. E a igreja, passado algum tempo, já tinha mais de 5.000. Percebam, agora, o que acontece com aquela igreja depois do Espírito Santo? É uma nova igreja.
Então, por isso que eu digo que o Antigo Testamento foi o ministério em que o Pai se revela. O Novo Testamento, em especial a obra de Jesus, desde da sua concepção, nascimento, crescimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão, é o ministério do Filho e do Messias Cristo. E o ministério do Espírito Santo se dá no Pentecoste até hoje, até quando Jesus voltar, até o ressoar da última trombeta. Estamos no ministério do Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem, se você pegar agora, vamos lá rapidamente fazer essa lição de casa. Abra a Bíblia de vocês no último capítulo de Atos, no último capítulo de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo de número 28. E no último versículo, olha só que interessante. Atos 28, o último versículo, deixa eu compartilhar com vocês. Atos 28. Olha que coisa linda. Vocês podem ver que o livro de Atos, ele termina aqui no versículo 31, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Ponto. Eu pergunto, tem um amém aqui? Tem? Por quê? Não tem. Olha que coisa linda isso. Porque essa mesma obra que começa com os apóstolos, como revelação para com os apóstolos, mas como igreja continua até os nossos dias. O mesmo Espírito Santo que começou a obra com os apóstolos, continua fazendo na história da igreja, está fazendo entre nós e continuará fazendo até a última alma. Por isso nós devemos crer nessa palavra e pregar com ousadia, porque ao fazer isso nós estamos fazendo pela autoridade e graça do Espírito Santo. Por isso que acabamos de ver aqui, né, que a gente vai entender um pouco melhor sobre o ministério dele e que o Espírito Santo ele dá poder, e uma das primeiras coisas dentro desse poder que ele dá é conceder o quê? É conceder vida, porque a obra dele continua entre nós. Amém, meus irmãos? Ou seja, o poder que ele tem, que ele concede, que ele derramou, não é um poder para que a gente seja visto na sociedade como personalidades poderosíssimas, mas é um poder que gera vida, em primeiro lugar, em nós e através de nós. Ou seja, esse poder, ele tem uma causa. Ele não é um poder apenas para que possamos sair se sentindo melhor do que os demais. É um poder que gera em nós vida, tá bom? Vamos voltar para o livro-texto, meus irmãos? Vamos trabalhar agora no livro-texto, né? Eu quero tentar mergulhar, né? Aliás, vamos ler os 4 pontos aqui do resumo. Vamos lá. Aí a gente vai para o livro-texto, como eu tinha mencionado. Então, continua para nós, Beatriz. Ele dá poder para o serviço. Continua, por favor. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo muitas vezes capacita pessoas para o serviço especial. Ele capacitou José com habilidade de liderança e sabedoria, em Números 27, 18 e Deuteronômio 34, 9. E deu poder aos juízes para libertar Israel de seus opressores. Observe como o Espírito Santo veio sobre Otiniel, em Juízes 3:10, em Gideão 6:34, Jefté, em Juízes 11:29, em Sansão, em Juízes 13:25, 14:6, Juízes 19, do 15 ao 14, acho. O Espírito Santo veio poderosamente sobre Saul, a fim de levantá-lo para a batalha contra os inimigos de Israel. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6. E quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apossou dele daquele dia em diante, em 1 Samuel 16:13, capacitando a cumprir a tarefa de realeza para a qual Deus o havia chamado. Joia. E no Novo Testamento?
A obra capacitadora do Espírito Santo no Novo Testamento é vista primeiro e de modo pleno na unção e capacitação de Jesus como Messias. O Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo, em Mateus 3,16, Marcos 1,11 e Lucas 3,22. João Batista disse: vi o Espírito descer do céu como uma pomba pousar sobre ele, João 1,32. Portanto, Jesus foi para a tentação no deserto, cheio do Espírito Santo, Lucas 4,1. E depois de sua tentação, no início de seu ministério, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, em Lucas 4,14. Joia. Então, li aqui, meus irmãos, essas duas partes, né? Principalmente aqui, ó, o Espírito Santo, ele dá vida e depois ele dá poder para o serviço. E aí vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos parar aqui no resumo e agora vamos para o livro-texto, meus irmãos. Vamos lá para o livro-texto, tá? Então, abram a página dos irmãos no capítulo 30, né? O livro-texto dos irmãos, capítulo 30. Vamos agora trabalhar um pouco no capítulo 30. Eu quero agora estar aqui com os irmãos do capítulo 30. Vamos lá. Joia? Capítulo 30. Abriram? Joia. Só um segundo. Deixa eu só abrir aqui. Isso, só compartilhar aqui com vocês também. Eu vou abrir aqui no meu livro também digital, capítulo 30, tá? Para acompanhar a leitura com vocês. Mas abram aí o livro, vamos trabalhar agora nessas páginas. Irmãos, percebam, hoje nós gastamos aqui tanto tempo, né? Falando sobre o Espírito Santo, falando sobre ele, mas todas essas falas não são apenas palavras, né? Eu trouxe a vocês aqui bastante informações, e essas informações são conceitos, são pérolas, né? Que a gente tem que se apropriar dessas verdades, porque eu, inclusive, antes de ler o livro-texto, deixa eu abrir aqui com vocês também, o livro do Gruden, o livro que o nosso querido irmão Tomé providenciou para nós. Se você puder, abra aí o seu livro do Gruden, né? Os Fundamentos da Nossa Fé. Está aqui, onde está? Hobbes. Do Hobbes, desculpa. Aqui o Hobbes, abre aí o Hobbes, por gentileza. Na página, no capítulo 5, Espírito Santo. Aqui, para mim, página 63, né, Tomé? Você deixou. Olha só, quero ler essas primeiras linhas com vocês. Deixa eu só aumentar a letra aqui. Como eu disse, irmãos, todas essas palavras não são palavras apenas a mais, né? São conceitos. Como eu disse para vocês, são pensamentos em que, quando nós nos apropriamos dessas verdades, muda tudo na nossa vida. Deixa eu abrir o meu coração aqui para vocês, irmãos. Hoje, enquanto eu preparava minha aula, eu fiquei muito emocionado. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, nós fazemos escolhas para Deus. Não foi assim na nossa conversão? Eu vou te seguir, Jesus. Custe o que custar, não é assim? Aí começamos a ter as dificuldades, os embates, e aí tem hora que a gente fala assim, eu vou desanimar, eu vou parar porque não dá mais. Está difícil demais. Aí a gente começa a pensar, fala assim, tá bom, tá, eu paro. Eu vou voltar lá para o pecado. Tá, e daí? Onde vai minha alma? Onde eu vou parar? Será que não vale a pena o esforço? Será que não vale a pena a perseverança? E aí a gente faz das palavras de Pedro as nossas. Mas tá bom, para onde eu vou? Se só Jesus tem palavras de vida eterna. Ou seja, tá difícil, a tentação tá grande. Tá, mas eu vou trocar Jesus por aquele pecado? Tá, aquele pecado vai ser só mais
uma aventura, que vai me trazer marcas, vai me trazer uma alegria provisória, mas não permanente. Aí nós nos lembramos da conversão, nós nos lembramos do gozo da salvação, e a gente diz, não. Por melhor que seja aquele pecado, aquela vida errante, mesmo que ela tenha ali, né, ao lado dela, várias companhias agradáveis, tudo é passageiro, tudo é perene, mas ao lado do meu Cristo é permanente. Na presença dele é diferente. Percebam, essas conclusões nós não chegamos por acaso. É o Espírito Santo trabalhando na nossa consciência fadada ao pecado, à fraqueza, às dúvidas, mas é como se Deus fosse paciente conosco e fosse nos esclarecendo nos nossos momentos de crise. E eu quero te dizer que isso tudo não acontece apenas a nível da conversão, mas vai acontecer, e talvez acontecer de forma mais contundente, quando formos líderes, quando formos mais usados por Deus. Ou seja, vai chegar em alguns momentos do ministério que você vai falar assim, não, o que eu estou fazendo aqui? Dediquei a minha vida cuidando dessas pessoas e agora elas estão me dando pedrada. Ah, não, parei. Vou jogar a toalha. Vou ganhar dinheiro. Vou fazer outra coisa. Quantas são as renúncias que nós praticamos na vida para seguir a Deus, para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, para crescer em santidade, para ajudarmos as pessoas. E ao invés de sermos recompensados, não digo com, recompensados de uma forma maior do que a medida, não, só o respeito. Só o respeito. Sabe aquela questão? A mãe cuida do filho, o pai cuida do filho, e a mãe espera ser endeusada pelo filho. E o pai também não espera ser endeusado pelo filho, mas só quer o amor do filho. Não é assim? Aí o filho ainda vem, com traições, com decepções. E qual que é a atitude que chegamos nesse momento aqui? Onde eu falhei? Onde eu errei? Não é? Será que eu falhei como pai? Será que eu falhei como mãe? Eu ouvia o choro de um pai assim, muito trabalhador, que as filhas dele entraram numa vida assim, muito terrível, e ele chorava, ele dizia, onde eu errei? Onde eu errei? É duro de ouvir isso de um pai. Que ele trabalhou, ele não foi para o crime, ele não foi para o roubo, ele não foi para o tráfico, e as filhas foram para caminhos assim horrorosos. E ministerialmente falando, também acontece algo assim. Podem ver, Jesus, no Getsêmani, ele disse, olha, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. E Jesus não entrou em crise. Ele estava firmado na palavra. Mas essa realidade aconteceu com o mestre e acontece conosco. Na igreja, assim como na vida pessoal a gente vai ter crises, na igreja a gente vai ter crises. Vamos ter discórdias, vamos ter opiniões contrárias, vamos ter irmãos que não vão mais pensar como nós. Podem ver que Paulo, por exemplo, quando ele estava preso lá em Roma, quando ele escreve, principalmente ali aos Filipenses e as demais cartas, ele fala assim, olha, ninguém veio me ver. Pode ver. Ninguém veio me ver. O que Paulo estava falando? Vocês não falam que eu sou querido, que eu sou amado, que eu sou o grande apóstolo? Agora eu estou aqui precisando de apoio e onde estão vocês? E a gente está falando de Paulo, meus irmãos? A gente não está falando de qualquer um. Dizem que Paulo ele é o grande discípulo, depois de Jesus, é o maior discípulo de todos os tempos. O maior discípulo, o maior evangelista, o maior apóstolo, aquele que ganhou mais almas para Cristo. E Paulo, ele teve dissabores. Pode ver que teve Alexandre o Latoeiro, que saía falando poucas e boas de Paulo. E Paulo, inclusive, faz algumas recomendações duríssimas a Alexandre o Latoeiro. Ou seja, nos momentos de crise, a gente vai ter vontade de parar. Mas por que a gente não vai parar, meus irmãos? Porque o Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos socorrer. O Espírito Santo vai fazer aquilo que ele faz de forma silenciosa e maravilhosa, que é gerar vida dentro da gente. Ou seja, quando tudo
der errado, mesmo assim, ele vai poder nos consolar no meio daquele caos. E ele vai poder sussurrar em nós algumas lições, ou quem sabe, nem palavras ele sussurrará, mas ele vai dizer, olha, eu estou do teu lado. Se mantenha firme. Eu vou te ajudar. E por que eu estou dizendo isso? É comum ouvirmos entre os pastores as dificuldades do ministério, os dissabores do ministério. Mas é maravilhoso quando, no meio de tudo isso, a gente aprende com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele continua trabalhando entre nós, e nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos aqui sobre a tutela da Igreja Batista, sobre a tutela de uma teologia ortodoxa, sobre a tutela de uma doutrina histórica, reformada. Nós estamos debaixo da tutela do Supremo Líder, que é o Espírito Santo de Deus, que nunca falhou e nunca falhará. E ele vai nos ajudar. É claro que a denominação, os pastores, os mestres, os amigos são maravilhosos, mas quando tudo der errado, o Espírito Santo estará ali do nosso lado, nos consolando também, tá bom? E eu quero ler aqui com vocês algumas linhas, agora antes de irmos para o livro texto, que é as linhas do Hobbes, os fundamentos da nossa fé, né? Diego, leia para nós aqui essas linhas, ó, capítulo 5, Espírito Santo. Pode ler, desde o versículo aqui em diante. Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Como Deus, o Pai é a primeira. Se revelou na forma humana. Aqui, Jesus é a segunda pessoa. Assim também se revelou na forma espiritual como o Espírito Santo, a terceira pessoa. Temos, pois, um único Deus que em três relações para com a natureza e para com o homem, o Espírito Santo é o membro mais esquecido, ou menos conhecido da Trindade. Dá uma pausa aqui, Diego. Olha só, essa frase do Hobbes, ela é linda. Não me entendam, tá, irmãos? Ela é linda porque quando nós temos essa clareza, a gente pode agora trazer a nobreza do que ele é e representa. Porque, de fato, o próprio Jesus destaca e nos apresenta agora a Deus como Pai. E disso fica muito claro e evidente no ministério de Jesus e da igreja. O próprio Jesus como Deus Filho. Mas o Espírito Santo é o membro da Trindade, ou é o membro mais esquecido ou menos conhecido. Então, é o membro da Trindade, né, no caso, mais esquecido ou menos conhecido. E aqui, por que eu estou falando que é lindo essa clareza, não é porque isso deve ser, que bom que é assim, não, mas quando a gente sabe disso, a gente pode dar o devido valor. Percebam, eu estou trabalhando aqui tentando mostrar o contrassenso. Se ele foi esquecido, perceba, olha o perigo, e tudo bem, aqui ele vai dar algumas explicações do porquê isso acontece. Eu não estou querendo aqui dizer que essa frase está correta, eu estou querendo aqui realçar, porque na hora que eu esqueço que ele é esse líder que deve ser prestigiado, aí as personalidades começam a ganhar protagonismo. Pode ver que a igreja romana nasce logo depois da figura do bispado. E o Papa vem dessa figura. É dali que depois vem quem? O destaque da igreja, ou daquela igreja romana que é considerada a única igreja verdadeira, que é o católico apostólico romano. No momento que eu se esqueço do líder supremo, eu tenho que exaltar pessoas, ou quem sabe instituições. E nós, protestantes, não corremos o mesmo risco? Claro que sim. No momento que eu se esqueço do Espírito Santo, ou que eu não o conheço, eu destaco a minha denominação, eu destaco os meus pastores, as grandes personalidades. Mas eu esqueço que essas grandes personalidades só são alguma coisa enquanto estão vivendo
a vontade do Espírito Santo. E aqui fica a minha fala, né, para destacar isso, né? Há 6 motivos que explicam tal esquecimento, né? Então, pode ler de novo, Diego, esse aqui, e só leia as primeiras frases, tá, Diego? Por favor. 1. Difícil de se entender a doutrina do Espírito Santo. Então, só que para a gente ir um pouco rápido, eu sei que vocês terão que ler, mas então, primeiro motivo é porque é difícil de se entender. Tem que gastar tempo. Você não consegue entender ele sem gastar tempo com ele ou com a revelação dele, que é a Bíblia. Tem que gastar. Pastor, mas por que Deus deixou assim de propósito? Deus deixou de propósito para despertar em nós esse interesse. Sem esse interesse, a gente não vai a ele. Ah, pastor, mas eu sou a igreja de Jesus, eu estou na graça. Lembram de Paulo, quando ele foi aos Efésios, em que ele faz a pergunta: vocês conhecem em que batismo vocês foram batizados? No batismo de Jesus? E os Efésios disseram o quê? Lá em Atos. Lembram dessa passagem? No batismo de João, eles falaram? Exato, Beatriz. Não, nós fomos só batizados no batismo de João, ou seja, a mensagem de Jesus, que já tinha... Olha só, olha a questão quântica. Eles não tinham ouvido de Jesus e nem sabiam da obra de Jesus ou do batismo, né, de Jesus e dos ensinos de Jesus. E sobre o Espírito Santo? Aí pronto, aí que eu falo, Espírito Santo, o que é isso? E aí eles entendem toda a obra de redenção, e ali Paulo os batiza em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí logo depois ora por eles, eles recebem também quem? O Espírito Santo. Percebam? Se a gente não gastar tempo, a gente não vai aprender dele. Deus deixou assim de propósito, irmãos, para despertar o nosso coração. Segundo motivo, vou passar aqui rapidinho, leia para nós, Diego. Segundo motivo, aqui, ó. Segundo. Aqui. Pode ler, Diego. Não, está bloqueado. O Espírito Santo é colocado como terceiro na Trindade. Primeiro o Pai, segundo o Filho e terceiro o Espírito Santo. Pode continuar lendo essa frase, porque é importante. Assim, inadvertidamente, o relegamos a um lugar de menor importância. Ou seja, é a gente mesmo que faz isso. Aí eu te pergunto, tá certo isso? Claro que não. Vamos lá. Lembra que eu falei que Atos dos Apóstolos, a melhor definição do título do livro é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos? E Atos dos Apóstolos não tem um amém, porque o Espírito Santo continua sendo líder, ele continua escrevendo a sua história. Tá bom? Joia? E 3. Leia para nós, Diego. Há também em nós a tendência de nos referirmos ao Espírito Santo como a ele. It no inglês. Pode concluir aqui. E tratar uma pessoa pelo menos tratar uma pessoa, pelo menos no inglês, por it, pronome pessoal neutro no inglês. É fazer do Espírito Santo uma coisa inexistente. Ou seja, assim como temos, né, esse pronome no inglês e tratamos como uma coisa a mais, tratamos ele como uma coisa a mais só porque não o vemos. Mas a Bíblia o apresenta como uma pessoa. E por isso que eu fiz questão do início dessa aula de mostrar quem é o maior líder da igreja. É ele. Sem ele, a gente não faria nada. Sem o poder dele, sem a virtude dele. Mal compreenderíamos a obra de Jesus em nós. Porque foi ele quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Pode ler para nós aqui, Diego, também? 4 em diante. Excessos emocionais de alguns tendem a desmoralizar o Espírito Santo. Desculpa. Pode continuar lendo. Ou seja, né? Muitos vão por exagero, e aí, por causa desse exagero, a gente fala, eu não quero isso para mim. 5. Há o temor de se pecar contra o Espírito Santo. E por essa razão, as criaturas humanas evitam tratar do assunto. É um outro ponto. E o 6º ponto? O emprego pela tradução do rei Tiago King James, do vocábulo Holy Ghost, não é nada feliz,
para significar o Espírito Santo, no ano de 1611, de nossa era. O vocábulo em inglês "ghost" significa espírito. Hoje, porém, é empregado em geral para significar o espírito de pessoa morta ou fantasma. Ou seja, né, as pessoas acabam tendo essa ideia errada, mas essa ideia errada deve ser substituída, tá bom, meus irmãos? Então, fiz questão de ler isso, eu sei que nosso segundo bloco aqui ficou um pouquinho mais longo, mas eu queria deixar essa centelha no coração de vocês, tá bom? Vamos fechar aqui, para a gente ir para o último bloco, faremos um bloquinho mais curtinho, tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, só ressaltar uma coisa aqui, que o que o senhor falou ali no começo ali, sobre Paulo, quando ele chega em Éfeso, no capítulo 19, ele pergunta sobre o Espírito Santo, e não sobre o batismo de Jesus. Obrigado. Exato. Ele pergunta sobre o Espírito Santo, aí eles falam que não sabe, aí Paulo vai e pergunta, em que batismo vocês foram batizados? No de João. No e de aí, João. Exato, obrigado, é isso. Obrigado, filho. Exato, obrigado aí pela lembrança, tá bom? Então, meus irmãos, olha só as últimas palavras aqui do nosso irmão Robes, ó. Por negligenciarem o Espírito Santo, os cristãos se têm prejudicado bastante no que respeita à perda do seu poder espiritual. Portanto, é importante que os cristãos todos conheçam bem este assunto, tá bom? E vamos continuar mergulhando nesse tema, beleza? Então, podemos parar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos parar.